A equipe da Comissão de Inquérito de Inocência visita o Greg na instituição correcional e eles dizem a ele que precisam revelar uma descoberta impressionante em seu caso. Então ela senta e diz: eu estava falando com um homem chamado Craig Taylor. Este homem nada tem a ver com Greg, não é parente, só coincidência o nome. E ela fala: Craig Taylor, que agora está na prisão por crimes de substâncias e um ataque violento, disse que vendeu substâncias para o Johnny naquela noite. E aí o Greg fala: ah é? E aí ela diz: ele confessou em detalhes ter tirado a vida da jaqueta. O quê? E aí ela diz: ele confessou ter eliminado a jaqueta Thomas. Sozinho. O Greg afasta o corpo, coloca a mão na cabeça, na frente dos olhos. Depois as mãos vão para a extremidade da testa. Aí a cabeça dele está baixa, os braços estão apoiados na mesa. E com a voz embargada ele diz: isso é sério? E ele começa a chorar. E ele fica muito chocado e as lágrimas vão descendo, vão descendo, vão descendo. E a mulher do Projeto Inocência tenta consolá-lo. E ele continua chorando, ele continua chorando. É um vídeo muito forte. E ali nasce uma esperança. E aconteceu o seguinte: como eles chegaram nesse Craig Taylor? O investigador da comissão havia realizado uma série de entrevistas com o Craig Taylor, que não é parente do Greg Taylor. E o Craig havia sido condenado porque vendeu substâncias, estava morando em Raylan no momento em que a jaqueta se foi. Durante as entrevistas, o Craig Taylor olhou para o investigador e disse: o que acontece se eu testemunhar que tirei a vida de outra pessoa e tem um homem inocente pagando por isso? E é aí que ele revela tudo e denuncia seu próprio depoimento no que aconteceu com a jaqueta. Pela primeira vez, a família do Greg teve esperança. Em 4 de setembro de 2009, a Comissão de Inquéritos de Inocência da Carolina do Norte vota por 8-0 para enviar o caso de Greg Taylor a um painel de 3 juízes que decidirá se ele é inocente. A decisão da comissão é baseada na confissão do Craig Taylor, mas essa confissão não é levada para frente. Só que nesse ponto, a comissão já acreditava na inocência do Greg muito antes disso. Então, eles optaram por nem usar mais o homem que confessou ter eliminado a jaqueta. Então, em 2 de janeiro de 2010, Chris Moolman está no escritório de Mike examinando caixas de evidências e olhando as notas do laboratório e folheando as páginas. E então, ele encontra a seção onde resumia que o Duane Deaver, o mesmo perito de sangue que testemunhou no caso do Michael Peterson, estava testando os itens críticos que foram apresentados como tendo o sangue da vítima, a jaqueta. Foram realizadas rodadas de testes que deram negativo para o resultado. O sangue no carro do Greg Taylor, que o levou à condenação, não era humano. E não havia sido apresentado essa informação nem para a promotoria, nem para a defesa. Não apenas foi testemunhado incorretamente que o sangue era humano, mas o júri nunca foi informado que eles fizeram um segundo teste para confirmar o resultado, que também foi negativo. Essa era a única evidência que fazia conexão do Greg com a vítima. O Chris então informa a família do Greg Taylor sobre a próxima audiência do painel de 3 juízes e todos sabiam que essa era a última flecha, mas também foi a melhor chance, porque foi a primeira vez que o caso foi realmente investigado do ponto de vista da defesa. Em 26 de janeiro de 2010, a defesa do Greg se prepara para o painel de 3 juízes. Quase 500 presos pediram à Comissão de Inocência para analisar seus casos. Desses, 375 foram indeferidos. 9 entraram em fase de investigação e 2 em audiência formal. No dia da audiência, o marido da Christy, a filha do Greg, vê o Greg pela primeira vez. O Greg então testemunha sua história e ele negou ter tirado a vida da jaqueta, negou estar presente quando isso aconteceu e era como se fosse um novo julgamento.
As evidências foram desconstruídas uma a uma, como as provas reais da inocência do Greg. A polícia decidiu que o Greg era o culpado assim que o viu. E a Bárbara, que pegou o Greg e o John, deu carona, que os levou para a festa aquela noite, foi chamada para testemunhar. Ela não viu sangue, ela não viu arma, ela não viu nada que parecesse condenatório. O Johnny também foi chamado para testemunhar e ele conta a mesma história. Era apenas eu e o Greg naquele carro, naquela noite. E então a testemunha, a Eva Killer, redime o seu testemunho. Ela confessa que viu o Greg e o Johnny com a Bárbara e não com a jaqueta. Em relatórios, descobriu-se que em interrogatórios iniciais, a Eva nem sabia quem era a jaqueta. Ela havia feito um acordo com a promotoria e ela iria testemunhar ter visto o Greg para que sua sentença fosse reduzida pela metade. Não só isso, o Andrew confessa que inventou o testemunho também para reduzir sua sentença. Ele revela que ouviu o Greg conversando com seus familiares sobre o caso e acrescentou outros detalhes com trechos que retirou da matéria de um jornal. E pasmem, o Duane Deaver também é chamado para testemunhar. Quando questionado, Duane Deaver finalmente dá algumas respostas. E então é perguntado a ele: ninguém que leu o seu relatório poderia saber que você não pôde dar uma confirmação científica de que era sangue? E ele diz: está correto. Não posso dizer com base científica que aquilo era sangue. Ao ser pressionado, o Duane Deaver explica que acobertar resultados negativos era uma prática comum no Departamento Estadual de Investigações. Ele disse: sim, na nossa norma, nós não incluíamos o resultado se ele fosse negativo. Resumindo, eles deixavam pessoas inocentes ir para a cadeia. Em 17 de fevereiro, os argumentos finais foram apresentados. E a Yolanda, a irmã da jaqueta, estava presente. E ela sabia que o Greg era inocente àquela altura. E ela orava e ela falava: meu Deus, se esse homem não for libertado hoje, o que eu vou fazer da minha vida? E o juiz começou a ler o estatuto. E era uma burocracia enorme, com inúmeras explicações do processo. E o reclamante fez isso, e fez aquilo, e pediu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a equipe de defesa do Greg já começou a entender que aquilo tudo era para justificar que ele não seria libertado. O pai do Greg abaixa a cabeça. As pessoas ao redor da mãe do Greg, Martine, pegam na mão dela. Outros tocam no ombro dela. A irmã estava com o braço em volta de seu pescoço. E de repente o juiz diz assim: Greg Taylor provou por evidências claras e convincentes que ele é inocente da acusação de homicídio em primeiro grau. A acusação de 26 de setembro de 1993 deve ser anulada. Essa foi a leitura da resposta do primeiro juiz, do segundo juiz e do terceiro juiz. A equipe da defesa do Greg Taylor começou a chorar, a advogada, o advogado, a filha do Greg, o irmão do Greg, a cunhada do Greg, o pai, a madrasta, a Yolanda, a irmã da jaqueta. Eles aplaudiram, eles gritaram, foi emocionante. O promotor veio até o Greg e disse: me desculpe. Ele apertou a mão do Greg. E o Tom Ford teve a coragem de dizer o seguinte: comparando a situação do Greg é um jogo de futebol. E ele ainda disse que não perdeu um minuto de sono da sua vida por causa dessa condenação injusta. O Greg, em uma declaração, diz: olha, é inacreditável que depois de todos esses anos, pensando nesse dia, 6.149 dias, enfim, a verdade
prevaleceu. A filha do Greg tinha 9 anos quando ele foi preso e tinha 26 quando ele foi solto. Notavelmente, o Greg Taylor foi a primeira pessoa na história legal dos Estados Unidos a ser declarada inocente por um tribunal, não apenas não culpado, como geralmente é o caso. Esse evento, a libertação do Greg, caiu como uma bomba na Carolina do Norte. Mas uma bomba que vocês não têm noção. Os jornalistas, a imprensa local de jornais impressos, começaram a reavaliar algumas situações, porque nos últimos 17 anos eles recebiam dezenas de cartas e telefonemas de presidiários proclamando sua inocência e pedindo, por favor, eu sou inocente, eu não fiz nada disso. E eles respondiam, vamos cara, alguém tem que ser culpado. Todos não podem ser inocentes. Vocês são o quê? Vítimas de promotores mentirosos? Isso é impossível. Só que quando essa situação do Greg Taylor veio à tona, essa conclusão começou a ser repensada. E o trabalho do laboratório criminal do SBI estava sob fogo. Os repórteres revisaram mais de 15 mil páginas de documentos detalhando protocolos e práticas de laboratórios criminais. Muitos dossiês investigativos não são públicos, mas eles analisaram dezenas de casos por meio de autos e ações judiciais, estudando depoimentos de agentes e analistas. Eles entrevistaram dezenas de advogados, especialistas em balística, especialistas em laboratório, funcionários do Estado e aqueles que foram prejudicados pelos erros da SBI, o escritório da perícia. E é agora que a casa vai começar a cair, vocês se preparem para os relatos. Em 16 de julho de 1993, o agente da SBI, Mark Island, levou Floyd Brown para a prisão. A acusação: espancar um professor aposentado até o seu último suspiro. A prova: uma confissão de 6 páginas que Mark Isley diz que Floyd Brown pronunciou palavra por palavra de uma só vez. Um detalhe elaborado, empilhado sobre o outro. Naquela época, e até o momento, Floyd Brown não consegue passar da letra K ao recitar o alfabeto. Na época desses eventos do Greg Taylor, ele era um homem de 46 anos com a mente de um menino de 7 anos. Seu QI pairando em cerca da metade do de uma pessoa com inteligência média. O advogado do Floyd sempre disse que a confissão era uma obra de confissão. Simples assim. Médicos empregados pelo Estado estavam céticos sobre a confissão do Floyd já em 1993 e soaram alarmes no tribunal em 2005. Em documentos e argumentos judiciais, esses avisos se tornaram mais convincentes com o passar dos anos, atingindo os conselheiros mais confiáveis do procurador-geral Roy Cooper. O jornal Charlotte Observer e a mídia nacional pressionaram o procurador por respostas em 2007. Mas por 4 anos, a liderança da SBI e a Procuradoria-Geral não investigaram o trabalho do Mark Isley. O procurador democrata Roy Cooper não agiu até 2009, diante de um processo que provavelmente custaria milhões de dólares aos contribuintes e às suas seguradoras. Quando a bomba veio à tona, ele ordenou uma revisão especial no caso do Floyd Brown. Mas a agência se recusou a fornecer quaisquer conclusões ou resultados. O caso do Floyd Brown se destaca, mas dificilmente era o único trabalho problemático do Departamento de Investigação do Estado. Os agentes do SBI cortaram custos, intimidaram os relatórios vulneráveis e distorcidos e os depoimentos do tribunal quando a verdade começou a minar seus casos. O SBI enviava agentes para ajudar as agências policiais locais a resolver seus casos mais complicados. Mas os agentes, notavelmente, se prendiam ao suspeito errado e mantinham sua história por anos, como fizeram com Alan Gill, um homem do condado de Burt, que arrecadou 3,9 milhões depois que o agente do SBI ignorou evidências que apontavam para sua inocência em um homicídio em 1995. No laboratório criminal da agência, os agentes encarregados de usar a ciência para resolver crimes ocultaram resultados de testes
ou retiveram notas que sugeriam o oposto das descobertas apresentadas aos tribunais, como fizeram no caso de Greg Taylor. Os agentes especialistas em armas de fogo e analistas de sangue estenderam os limites da ciência e se alinharam tão completamente com a polícia e os promotores que os examinadores manipularam as evidências para se adequarem às suas teorias. Muitos agentes não trapaceavam, mas mesmo aqueles que seguiam as regras trabalhavam dentro das políticas, práticas e leis estaduais que inclinam a agência, seus cientistas, para o lado dos promotores, longe da justiça básica. As políticas e práticas documentadas do laboratório estadual começaram a revelar uma preocupação de longa data de que o laboratório da Carolina do Norte era, na verdade, um laboratório da promotoria, não um laboratório do sistema de justiça. Floyd Brown foi trancado em um hospital psiquiátrico estadual. Ninguém fez nada. Mas depois que Greg Taylor foi exonerado, o procurador decidiu agir. E em março ele iniciou uma auditoria independente da unidade de análise de sangue. Essa revisão não incluiu outras sessões do laboratório. Durante todo o tempo, os líderes da SBI defenderam um trabalho questionável. Ocasionalmente, eles promoviam agentes cujo desempenho já havia sido fortemente criticado. O Mark Easley foi promovido, se tornou o supervisor principal na hierarquia da SBI. Só que enquanto o Mark Easley subia, Floyd Brown definhava, passando 14 anos trancado no hospital. Vamos entender essa história desde o começo. Em 1993, Mark Easley era um agente de campo da SBI, designado para Woodsboro, uma comunidade rural de 5.700 habitantes, cerca de 800 quilômetros a sudoeste de Charlotte. Mark Easley ingressou no departamento recém-saído da faculdade, seguindo seu pai, um policial rodoviário, na aplicação da lei. A agência despachou Mark, como fazia com a maioria dos novatos, para uma comunidade remota para ajudar a polícia local a resolver seus maiores crimes. Todos os dias, Mark Easley se apresentava em seu escritório no departamento do xerife, logo atrás do tribunal do condado de Anson. E o Mark Easley veria o Floyd Brown todos os dias. Na maioria dos dias, o Floyd ficava perto da prisão e do tribunal, fumando cigarros de qualquer pessoa que pudesse. Quando ele bebia demais, como costumava fazer, a polícia encontrava um beliche na cadeia local e o deixava dormir. Os funcionários do tribunal, que eram gentis, mandavam Floyd fazer recados, pagando em refrigerantes e trocados, para que ele pudesse ir ao banco e descontar seus contra-cheques semanais. Floyd Brown falava algumas palavras de cada vez para aqueles que encontrava, geralmente repetindo as mesmas frases. E ele congelou do lado de fora dos banheiros públicos, sem saber qual placa sinalizava homens. Quando Floyd ficava nervoso, ele balançava de um lado para o outro e sorria. Ele era doce e ele era especial. Uma funcionária do tribunal, Jane Brown, que não era parente dele, sabia disso. E todos do tribunal do condado cuidavam do Floyd como podiam. Mas em algum momento no início de 9 de julho de 93, um intruso entrou na casa de Catherine Lynch e a espancou brutalmente com um pedaço de pau. Nos dias após ao homicídio da Catherine, registros do tribunal revelaram que o Mark Easley e 2 deputados do xerife do condado de Anson, Robert Poplin e Bud Hushan, estavam caçando pistas. A tragédia envolvendo a Catherine abalou a comunidade. Ela tinha 80 anos, fraca enquanto se arrastava pelas ruas do condado de Anson, com os ombros curvados para frente. Os detetives coletaram nomes daqueles que eles achavam que poderiam ter eliminado a Catherine. Na lista, um vizinho da Catherine, que havia abusado da sua esposa, e outros 2 homens, que haviam espancado a Catherine até deixá-la inconsciente 2 anos antes, durante uma invasão domiciliar. O Mark Easley entrevistou Wade Albert Horn, que às vezes morava no T. Wills, uma casa de bebidas em Woodsboro. De acordo com o relatório manuscrito do Mark Easley, o Albert disse que no dia anterior à entrevista, um estranho visitou a casa de bebidas.
Ele contou a história de 2 homens atacando a Catherine. O Albert descreveu o sujeito como um homem afro-americano, de bigode, que pesava cerca de 150 libras, lábios grandes. E não está claro por que os investigadores pensaram que o Albert estava descrevendo o Floyd Brown. O Floyd nunca usou um bigode e pesava pelo menos 9 quilos a menos do que o visitante que o Albert havia descrito. Ainda assim, naquela noite, os detetives foram buscar o Floyd na casa de sua mãe. Eles apreenderam sua muda de roupa extra para testar o sangue e o levaram para um passeio. Floyd disse à sua irmã, Frances Statham, que eles subiram a colina até a casa da Catherine, a cena do crime, que estava ensanguentada, esfarrapada, e convidou Floyd a entrar para dar uma olhada. Na manhã seguinte, Floyd se apresentou, como de costume, no McLaren Vocation Center, no condado de Richmond, um workshop para adultos com atrasos no desenvolvimento. Lá, ele estava aprendendo habilidades rudimentares, como embrulhar talheres, em guardanapos e escovar os dentes. No meio da manhã, Mark Isley e os ajudantes do xerife vieram buscá-lo, de acordo com os registros do tribunal. No gabinete do xerife do condado de Anson, o Mark Isley preencheu uma renúncia de direito de fala, sem um advogado, para o Floyd assinar. Floyd assinou, digitando errado seu sobrenome, BWN. E o que aconteceu nas próximas horas é um mistério. Mark Isley e o colega agente Bill Lane testemunharam que interrogaram Floyd por mais de 2 horas, mas não fizeram anotações. E a própria memória do Floyd daquele dia é um borrão de mãos batendo em mesas e ameaças de que ele poderia ser executado por seu crime. Floyd disse repetidamente aos detetives que não havia eliminado aquela senhora. Ele repetiu inúmeras vezes: eu nunca teria feito aquilo com aquela mulher em toda a minha vida, eu nunca o faria. Quase 3 horas depois de trazer o Floyd Brown para a estação, Mark Isley escreveu as primeiras e únicas notas que ele diz ter feito aquele dia. Ele se desviou do protocolo SBI. Em vez de um formato de terceira pessoa ordenado pela agência, Mark Isley rabiscou um elaborado relato em primeira pessoa. Em 2005, o advogado do Floyd tentou retirar a confissão dele. E o Mark Isley disse: estou alegando que foi isso que ele me disse. E o advogado do Floyd disse: verbatim? E o Mark disse sim. E então o Mark fala: o Floyd Brown era coerente e facilmente compreensível. Ele disse que nunca soube que o Floyd Brown era deficiente mental. A confissão narrativa começa com um cenário improvável. Floyd diz que acordou às 6 horas da manhã, tomou banho antes de sair. Em 1993, o Floyd Brown não sabia dizer as horas, apesar de anos de prática com seus professores em uma sala de aula para alunos com deficiência mental. De acordo com o depoimento de 3 ex-professores. E no momento de sua prisão, Floyd Brown morava com sua mãe e irmãos em uma casa sem banheira ou chuveiro. O Floyd era descuidado com a aparência. Nunca se lavava a menos que fosse ordenado por sua mãe ou irmã. Na confissão, Floyd se refere a Catherine como prima. Sua família diz que eles não eram parentes. E não eram mesmo. Floyd disse que tinha visto a Catherine andando de vez em quando, mas a conhecia apenas para acenar. Os detalhes estranhos continuavam na confissão, que dizia que o Floyd disse que pegou $20 da Catherine depois de espancá-la com um pedaço de pau. E ele então verificou se ela estava viva. Logo após a prisão do Floyd, ele foi enviado para o hospital Dorothea Dykes para que os médicos pudessem determinar se ele era mentalmente competente para ser julgado. Lá os médicos encontraram Floyd limitado demais para ter realizado os atos descritos na confissão, muito menos explicá-los. Quando os médicos perguntaram ao Floyd como descobrir se alguém estava vivo ou morto, ele ficou confuso, de acordo com os registros do hospital. O Dr. Robert Hollins, ex-chefe da unidade de psiquiatria forense, superintendente do hospital, testemunhou em 2005 que a confissão do Mark Isley era implausível. Ou seja, se ele pegou alguma confissão do Floyd, não tinha nenhum cabimento. Esse não era o Sr. Floyd. A confissão que o Mark estava apresentando, segundo o doutor, era muito educada, muito sofisticada, muito relevante, muito coesa, nada comparado
ao Floyd. E o doutor ainda disse: o Floyd não tem capacidade mental para que esse julgamento continue. Os médicos tentaram de tudo. Eles impediram que ele fosse julgado até que ele entendesse o sistema legal. E o promotor Michael Parker considerou o Floyd perigoso e protestou contra todas as tentativas de mandá-lo de volta para o condado de Anson, para morar em uma casa de grupo. Nos 14 anos seguintes, a equipe do hospital trabalhou horas por dia para deixar Floyd apto para o julgamento. Eles lhe falaram sobre julgamentos e súplicas e sobre colocar a mão em uma Bíblia e jurar dizer a verdade. Ocasionalmente, Floyd podia responder suas perguntas sobre os tribunais, imitando as palavras exatas que lhe haviam dito minutos antes. Quando questionado mais tarde, ele havia esquecido. 22 vezes os médicos testaram Floyd e o declararam incompetente para ser julgado. Nenhuma das evidências físicas inicialmente testadas no laboratório criminal do SUB o implicou. Ao longo dos anos, o departamento do xerife perdeu as provas e, com elas, a chance de que testes mais sofisticados pudessem identificar o culpado. O Floyd ansiava o retorno à sua casa. Ele conseguia dizer aos assistentes sociais que tinha necessidade de ver sua mãe antes que ela partisse. Wadesboro parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância e sua família lutava para viajar a Raylan para visitas, de acordo com as notas nos arquivos médicos do Floyd por assistentes sociais do hospital. E a equipe do hospital tentou ajudar o Floyd. Eles o deixaram fazer recados pelo campus do hospital, entregar roupas de camas limpas da lavanderia. Eles buscaram passes para levá-lo em excursões de grupo para a feira estadual. E a cada pedido, o promotor recusava, dizendo que se o Floyd estava bem o suficiente para ir à feira, então ele deveria estar bem o suficiente para enfrentar um juiz e responder às acusações contra ele. Ano após ano, mais perguntas surgiram sobre o desempenho do Mark Isley no caso do Floyd. A cada curva, sua escalada continuava, e em 2003 um novo conjunto de advogados foi designado para o caso do Floyd. Em 2004 eles pediram a um juiz os registros pessoais do Mark Isley e alegaram durante uma audiência que o Mark tinha a reputação de falsificar confissões e plantar provas em suspeitos. O advogado do SBI, o vice-procurador-geral John Walters, veio ao tribunal para argumentar contra a abertura do arquivo pessoal do Mark. E em 2005, os advogados do Floyd pediram ao juiz para que rejeitasse a confissão, dizendo que era falsa. O Mark Isley insistiu que o Floyd havia proferido toda a declaração e nunca demonstrou nenhum sinais de deficiência mental. Mais tarde naquele ano, o Mark Isley foi promovido na SBI. Ele recebeu um aumento salarial de $20 mil, aumentando seu salário para $85 mil. A equipe da SBI defendia o Mark de toda e qualquer acusação dos advogados e médicos mentirosos. Eles disseram: não temos nenhuma razão para acreditar na palavra de nenhum de vocês. Não temos nenhuma informação que realmente comprove qualquer má conduta do nosso diretor. Porém, um ex-agente do FBI é contratado para auditar o laboratório criminal do SBI e realizar uma revisão no trabalho do Mark Isley em setembro de 2010. Finalmente, o Floyd é libertado e então colocado em um lar adotivo a cerca de meia hora da sua cidade natal. Porém, toda vez que o Floyd vê um carro de polícia, ele fica desesperado. O advogado tenta explicar ao Floyd que a polícia não quer mais prejudicá-lo e que nem todos os policiais são ruins. Mas o Floyd não compra isso. E ele diz: a polícia desonesta tentou me armar. Eles são policiais sujos. Ele trabalha 2 dias por semana na limpeza do Smart Start, um programa para crianças. Ele esfrega o vaso sanitário, lava janelas e esfrega o chão. Sua mãe adotiva está por perto, elogiando seu trabalho. Floyd também voltou ao McLeary Vocation, onde se mistura alguns dias por semana com outros adultos que enfrentam o mesmo atraso no desenvolvimento mental. Ele sempre ri quando alguém sorri para ele. Ele gasta sua mesada em refrigerantes e hambúrgueres do Burger King. À noite ele assistia videoclipes e colocava as novelas em dia. E de vez em quando ele ainda lembra que algumas pessoas pensam que ele é o assassino. E ele fica quieto, enrijece o rosto e então diz: eu não matei aquela senhora. Mas essa não é a única história.
Os Turners haviam se separado e estavam passando por um divórcio prolongado e muito amargo. Naquela noite, Kirk Turner foi com um amigo buscar algumas ferramentas em um galpão da fazenda, cerca de 160 quilômetros a oeste de Raleigh. O Kirk conversou com sua esposa enquanto seu amigo carregava um caminhão. Então, o Kirk deu à sua esposa documentos legais que incluíam uma declaração de seu marido anterior e uma moção para um juiz obrigar a venda da fazenda. A esposa do Kirk ficou furiosa e o atacou com uma arma decorativa encostada na parede, uma enorme lança. Ela empurrou a lâmina completa através de sua coxa esquerda e em seguida espetou sua perna uma segunda vez, a centímetros de sua virilha, quase atingindo sua artéria femoral. A defesa relatou que ele enfiou a mão no bolso direito, tirou o canivete e golpeou a esposa. Ele cortou o pescoço dela 2 vezes em rápida sucessão e depois cortou sua artéria carótica. Ela sangrou até o último suspiro em segundos. Os delegados do xerife e os técnicos de emergência médica encontraram uma bagunça sangrenta quando chegaram à fazenda de cavalos do condado de Dave, de propriedade do Kirk e da Jennifer Turner. Isso em 12 de setembro de 2007. O Kirk estava em estado de choque, sangrando de ferimentos no braço, coxa e rosto. A polícia isolou o local e no dia seguinte eles chamaram um agente do SBI, um analista de padrões de manchas de sangue. Compreender um padrão de mancha de sangue pode ajudar os investigadores a entender como um evento isolado ocorreu. Gotas planas e redondas sugerem sangue pingando, enquanto gotículas minúsculas sugerem sangue pulverizado de uma surra próxima. Estudos científicos apoiam alguns aspectos da análise de manchas de sangue, mas especialistas alertaram contra dar muita ênfase a ela, dizendo que ela pode ser facilmente influenciada pelas teorias de promotores ou advogados de defesa. Gerald Thomas, do SBI, chegou para inspecionar a cena do crime em 14 de setembro, e ele coletou fotografias e examinou roupas ensanguentadas. Gerald entrevistou colegas investigadores que lhe disseram que Jennifer havia esfaqueado o Kirk. Gerald escreveu suas observações em um relatório de 3 páginas em espaço simples e anexou várias páginas de notas manuscritas e fotografias. Seu relatório não incluía nada que contradissesse a legítima defesa. Mas no outono de 2007, os promotores do condado de Dave estudaram uma mancha de sangue suspeita em uma fotografia da cena do crime, procurando evidências que o Kirk cortou intencionalmente a garganta de sua esposa com um canivete. Mas os promotores notaram uma mancha em forma de V na camisa do Kirk Turner. Aparentemente todo mundo no escritório do promotor, os promotores seniores, os agentes, olharam e falaram: nossa, parece que uma faca. O que será que o SBI vai dizer? E então eles acusaram o Kirk de homicídio e recorreram ao Departamento Estadual de Investigação para ajudar a provar sua teoria, o SBI. Kirk a eliminou, limpou a faca em sua camisa e encenou a cena, enfiando a lâmina de 18 polegadas em sua coxa 2 vezes. Em 15 de janeiro de 2008, o promotor Greg Brown se encontrou com Gerald Thomas no laboratório da SBI. E o Gerald Thomas trouxe Duane Deaver, o seu mentor. O Gerald Thomas e o Duane Deaver concordaram com o promotor que a mancha de sangue na frente da camisa do Kirk Turner foi feita pela faca que eliminou a Jennifer Turner. E ele escreveu isso em uma mensagem de e-mail. Só que havia um problema em seu relatório inicial de setembro de 2007. O Gerald Thomas havia escrito que a mancha provavelmente foi feita por uma mão ensanguentada. Então Thomas pegou seu relatório de 14 de setembro e mudou um parágrafo. Ele removeu uma mão ensanguentada e a substituiu por um objeto pontiagudo consistente com uma faca. O Gerald Thomas não colocou nos registros da reunião com o promotor, embora a política do SBI exige um relatório dentro de 15 dias. Ele não fez nenhuma anotação de que havia emendado ou alterado ou atualizado seu relatório depois de revisar as evidências uma segunda vez. Em abril de 2009, os advogados do Kirk receberam um relatório de seu analista de padrões sanguíneos, Stuart James, de Fort Lauderdale, Flórida. Os livros de James sobre análise de manchas de sangue são usados pelo SBI e o James discordou de muitas das conclusões do agente. A mancha na camisa não foi feita por uma mão ensanguentada ou uma faca, disse o James.
e provavelmente foi uma mancha de espelho criada quando a camisa foi dobrada, talvez quando os técnicos do EMS cortaram a camisa do Kirk ou quando a jogaram no chão. Em uma mensagem de e-mail para um colega agente da SBI, em maio, Jerry Thomas disse que a matéria de sua hipótese era uma faca. Ele prometeu realizar testes para sustentar esse argumento. Então Thomas e o Duane Deaver realizaram testes que não tinham nenhuma semelhança com a ciência. Em vez de testar rigorosamente e fazer com que os colegas revisassem suas descobertas, eles realizaram 2 testes projetados para produzir o resultado que buscavam. O vídeo do seu trabalho mostra que 2 vezes o Jerry Thomas vestiu uma camisa limpa. A cada vez ele mergulhava uma faca no sangue, tomando cuidado para obter sangue apenas nas bordas. Ele cuidadosamente limpou a lâmina em sua camisa na tentativa de deixar uma mancha que lembrasse o contorno da faca. A segunda tentativa foi mais agradável para o Duane Deaver, que estava filmando. Seus comentários audíveis no vídeo foram mais de diretor de cinema do que de cientista. Oh, ainda melhor! Essa foi boa, exclamou Duane. Lindo, isso é um embrulho, babe. Escreveu Gerald Thomas em um relatório, resumindo como esses experimentos refutaram a descoberta do especialista da defesa de uma mancha causada por dobrar a camisa. Em uma tentativa de descobrir como a camiseta foi tratada depois que foi removida do corpo de Kirk, o Gerald Thomas colocou em seu relatório que havia conversado com o capitão Jerry Hartman e o investigador principal do gabinete do xerife do condado de Dave. O Jerry afirmou que estava presente quando os serviços de emergência cortaram a camiseta cinza do corpo do Sr. Turner e que a mancha de sangue questionada foi observada presente em sua condição atual na camiseta. O Jerry também disse que pegou a camiseta do serviço médico e colocou em uma área segura, uma sala adjacente, deitada no chão para secar. Só que isso nunca aconteceu. Só que o Jerry testemunhou que entrou na cena do crime 2 horas depois que o EMS levou o Kirk Turner ao hospital. As fotos iniciais da cena do crime mostravam a camiseta amassada no chão do avesso. Ou seja, o Jerry Thomas fez um relatório dizendo que o xerife fez tal coisa e ele mesmo disse: eu não fiz, eu não vi e eu não estava lá, eu só cheguei 2 horas depois. Quando isso veio à tona no tribunal, Gerald Thomas se recusou a mudar sua conclusão, dizendo que tudo que ele escreveu havia acontecido. O perito da defesa, James, especialista em manchas de sangue, pediu a vários colegas que revisassem seu trabalho no caso, incluindo Lisa DeMaio, que trabalhava para a defesa e acusação como examinadora forense independente em San Diego. A Lisa ficou chocada quando viu os testes realizados por Gerald Thomas e Duane Deaver. E ela declarou: eu fico feliz que havia áudio, porque claramente você pode ouvir o ator sendo orientado a forjar a prova. Ela chamou o perito de ator. Os jurados disseram que a evidência mais poderosa da inocência do Sr. Turner era a evidência de sangue. Kirk mantinha a faca no bolso direito da frente, que estava manchada de sangue. Testes de DNA revelaram que o sangue era apenas de Kirk Turner. Para o júri, isso significava que o Kirk já havia sido atacado e tinha seu próprio sangue na mão antes de enfiar a mão no bolso para pegar a faca. Nenhum dos relatórios do Gerald mencionou o bolso direito. Eles tentaram encobrir para jogar o Sr. Turner na cadeia. Um júri absorveu Turner rapidamente. Como ele tinha dinheiro para bancar uma defesa justa e especialistas de alto padrão, ele conseguiu provar sua defesa. E a conduta do SBI foi tão chocante que até os jurados ficaram perplexos. Um homem disse: eu sou politicamente, socialmente e religiosamente conservador. Eu sou um homem da lei e da ordem, mas não posso deixar de dizer que essa SBI é uma fraude. Ao mesmo tempo, Duane Deaver e Gerald Thomas jogaram pelo menos mais 3 pessoas na cadeia nessa mesma época por provas falsas. Em 1993, Duane Deaver fez testes de uma triagem de sangue nas botas de um homem chamado George Good, que foi acusado de homicídio. O teste mostrou a possível presença de sangue. A mancha era invisível ao olho nu. E não há registros de que o Duane Deaver tenha realizado um teste subsequente que verificaria a presença de sangue humano. No entanto, no julgamento ele descreveu 2 vezes
incondicionalmente a mancha invisível como sangue. Mas em 2009, o juiz distrital dos Estados Unidos, Malcolm Howard, descobriu que o Duane Deaver deu um testemunho falso e enganoso. Novamente, o Duane Deaver foi chamado para testemunhar no tribunal e então ele teve que confessar. Esse tipo de prática é rotineira. George Good estava prestes a ser executado quando foi salvo, quando as verdades começaram a aparecer. Gerald Thomas não ficou atrás. Ele deu um testemunho semelhante em um julgamento de 2008 em Greensboro. Donna Smith havia sido acusada de eliminar em primeiro grau o seu namorado, Walter Norman Little. A dona disse aos investigadores que não tinha ideia de que seu namorado foi espancado até a morte na garagem até que um vizinho a chamou. Ela ligou para o 91 e deu repetidas entrevistas à polícia, mesmo depois de saber que era suspeita no caso. A polícia não encontrou evidências de sangue na casa e um ano depois, Gerald Thomas foi chamado para analisar os padrões de manchas de sangue produzidos pelo espancamento. Ele examinou fotografias da cena do crime e roupas, e em uma camiseta branca tirada de Donald Smith, o Gerald Thomas identificou um padrão linear de 7 centímetros de comprimento de 14 minúsculas manchas circulares de sangue. E em seu relatório, o Gerald Thomas também disse que a mancha poderia ser respingo do impacto que é feito pelo sangue com alguma força, muitas vezes do impacto de uma arma. Então Gerald Thomas concluiu que a Donna Smith não estava dizendo a verdade. E ele colocou: Donna Smith nega estar perto da vítima durante ou após o derramamento de sangue, mas há uma mancha observada na camiseta de Donna Smith, que pode ter sido feita por respingos de impacto. Antes de permitir que o Gerald Thomas testemunhasse falsamente para todo o tribunal ouvir, o juiz James Webb colocou o júri para fora e pediu para o Gerald Thomas testemunhar primeiro para ele. Só que há um problema. Exames da defesa mostram que não tinha sangue nenhum na camiseta. O juiz, suspeitando das intenções do perito do estado, disse: não, eu não vou aceitar seu testemunho, você não vai testemunhar perante o júri. Donna Smith foi absolvida. No Departamento Estadual de Investigação, a maioria dos cientistas forenses são policiais. Assim, são seus chefes. E os chefes de seus chefes são promotores. A cadeia para no procurador-geral da época, Roy Cooper. Esse arranjo, muitas vezes, forçou os analistas a se tornarem advogados, em sintonia com a polícia e os promotores, moldando as evidências necessárias para obter uma condenação. Dentro do laboratório que produz as análises de ciência forense para policiais e xerifes, os analistas ultrapassaram todos os limites aceitos pela ciência. A lei estadual estava colocando os cientistas do laboratório na equipe da promotoria em vez de atribuí-los como investigadores independentes dos fatos. Os peritos não têm que concordar com a defesa ou com a promotoria, eles têm que dar os fatos. Mas os analistas começaram a se empolgar. E assim que perceberam que seus exames poderiam derrubar as teorias dos promotores, eles começaram a forjar evidências. Eles lutaram contra a entrega de registros e proibiram os especialistas de defesa de observar seu trabalho, direito garantido pela lei. Heather Cowley, uma especialista em DNA que trabalhou no laboratório criminal de Connecticut antes de assumir uma cátedra na Universidade de New Haven, começou a levantar questões sobre o SBI depois de ser contratada pelos réus para revisar o trabalho do laboratório. Ela começou a olhar e dizer: espera, tem algo errado com esses peritos. Um dos maiores problemas é que até então a Carolina do Norte era um dos 38 estados onde o laboratório se reportava à polícia ou a promotores. Em 2009, os cientistas mais renomados do país alertaram contra tal configuração em um amplo estudo que incluiu dezenas de advogados, professores e juízes renomados. E eles disseram: os cientistas forenses não devem se reportar à aplicação da lei ou aos promotores. A ciência forense tem que estar disponível para promotores, réus no sistema de justiça criminal e advogados de defesa. Embora muitos advogados de defesa ainda não entendiam a conspiração, eles começaram a sentir um preconceito e desleixo dos analistas da SBI. Muitas vezes eles começaram a procurar seus especialistas caros para examinar as evidências, e os especialistas encontraram erros graves.
Sem contar que os contribuintes americanos estavam gastando pelo menos 12,7 milhões por ano para uma pequena agência que empregava apenas 181 pessoas. O promotor Cooper, antes de fazer alguma coisa e antes da coisa vir à tona, disse: o laboratório está onde precisa estar e as políticas protegem nossa agência contra os preconceituosos. E enquanto isso acontecia, vários júris enviavam pessoas inocentes, inúmeros réus, para uma prisão, baseados em relatórios forenses altamente tendenciosos. Greg Taylor se perguntou o que fez para merecer o preconceito de um cientista do Estado. A situação estava tão grave que para cada caso que o SBI trabalhava, a polícia entregava um conjunto de pistas junto com caixas e envelopes de provas da cena do crime. Eles ofereciam uma espécie de história, um conjunto de suposições feitas no início de uma investigação. O diálogo entre a polícia e os analistas do laboratório permaneciam por meses e meses e meses durante um caso. Os analistas eram encorajados a ligar para a polícia e dizer o que haviam conseguido. E eles mantinham essas ligações fora dos registros. Eles não anotavam: olha, ligamos para a polícia hoje, falamos hoje com os promotores. A situação chegou num ponto em que um dos analistas do SBI, Russell Hawley, recebia um pacote da polícia e estava escrito num papel: isso aqui é sangue, tá? É a evidência de que o fulano é culpado. O analista não fazia um exame para provar se aquilo ali era realmente sangue. Ele simplesmente atestava: isso aqui é sangue. Infelizmente, no meio dessa situação estava Kate Kiddle. Estava sendo julgado por homicídio em primeiro grau. A avaliação do perito moldou a resposta do júri, que o condenou a uma cadeia permanente. Conforme os anos foram se passando, os analistas informavam os promotores que os advogados de defesa entravam em contato com eles. Ou seja, eles passavam para os promotores os passos da defesa, que inocentemente pediam para os analistas as provas, pediam para saber o que estava dando nos exames e conversavam sobre o caso, imaginando que esses peritos eram neutros como deveriam ser. Em um determinado ponto, os examinadores do SBI tinham um único objetivo: encantar os promotores e entregar exatamente o que eles procuravam. E os advogados de defesa da Carolina do Norte começaram a conversar entre si, discutindo seus clientes e as situações bizarras das suas experiências. E um conta uma história, outro conta uma história, e outro conta uma história, e aí as peças se juntam, com advogados chocados. Os peritos são um braço da promotoria. Estão prendendo qualquer pessoa que surgir no caminho para mostrar serviço, enquanto o inocente é preso e o culpado ainda está lá fora.